Guerreiros, eu gostaria de conversar aqui com vocês a respeito do nascimento, da morte de estrelas, ou seja, do ciclo de vida de uma estrela. Em função de que eu andei encontrando umas imagens feitas por telescópios de raios-x, raios gama, aquela associação toda que é feita para poder chegar ao produto final de uma imagem estelar, né? E eu encontrei imagens de supernovas muito legais, como essa que vocês estão vendo. É uma imagem, vamos dizer assim, real, né, de uma supernova. Então eu vou mostrar primeiro o processo, como que funciona a vida de uma estrela, né? E depois eu vou passar uma sessão para vocês das melhores imagens de supernovas que eu consegui. Então como é que funciona? Nós temos o ciclo de vida estelar, na verdade. Tudo se inicia numa nebulosa planetária, tá certo? Existem várias nebulosas conhecidas por aí. Eu já fiz vários vídeos sobre nebulosas aqui. Por exemplo, a nebulosa de Orion é uma delas, né? Existem várias. Então nós temos ali, tudo inicia numa nebulosa planetária, que é uma região de gases e poeira interestelar. Ali acontece a poeira ela vai se condensando, né? Condensando e forma. Eu estou falando aqui de forma simplificada. Depois eu vou ler um texto para vocês, onde a gente vê com mais detalhes o processo. Mas a partir de uma nebulosa planetária, né? A poeira vai se condensando e nós temos a formação de uma estrela pequena. Essa estrela pequena, por exemplo, como o Sol, por exemplo, né? A partir de um momento ali incha, se torna uma gigante vermelha e explode numa supernova. Isso depende da massa da estrela. A estrela, na verdade, dependendo da massa dela, se for uma estrela pequena, média ou grande, ela pode tomar caminhos distintos e se transformar numa dessas três coisas. Uma estrela, após a sua morte, ela pode se tornar uma anã branca, ela pode se tornar uma estrela de nêutrons ou ela pode se tornar um buraco negro, dependendo da massa da estrela. Então, assim, nós temos estrelas pequenas, elas se tornam gigantes vermelhas e após isso uma nebulosa planetária, ou seja, a partir do momento que acontece a supernova na gigante vermelha, né, ela explode e ela gera novamente uma nebulosa planetária. O centro da nebulosa planetária é uma anã branca. A anã branca é um remanescente de uma estrela, ou seja, a estrela explode na supernova, ejeta o material para fora, o que gera uma nebulosa planetária, e no centro dessa nebulosa planetária permanece uma anã branca. A anã branca é um remanescente de estrela, ou seja, é um núcleo que permanece ali. A anã branca ela tem mais ou menos o tamanho do planeta Terra, só que a sua densidade é basicamente a densidade do Sol, por exemplo. É um caroço do tamanho do planeta Terra, só que extremamente denso e que gira em uma velocidade muito alta. Se a estrela é uma estrela gigante, ela vira uma supergigante vermelha. Depois da supernova, ela pode se transformar numa estrela de nêutrons ou num buraco negro. A estrela de nêutrons é o remanescente, né? É o centro, o núcleo caroço que fica no centro. Só que a estrela de nêutrons ela gira em uma velocidade absurda e a sua densidade é monstruosa. A estrela de nêutrons que é conhecida como pulsar. Às vezes, se a estrela realmente é muito gigante, depois da supernova ela se torna um buraco negro. O centro é tão denso, é mais denso que a anã branca, é mais denso que a estrela de nêutrons, ou seja, o centro dela é tão denso que ela se torna um buraco negro. Então nós temos esses três tipos de remanescentes de estrelas. Após a morte da estrela, dependendo do tamanho dela, da massa dela, ela se torna uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Eu vou ler melhor para vocês aqui de forma mais detalhada, né? Estrelas são imensas esferas de gás constituídas basicamente de hidrogênio e hélio. Elas brilham porque produzem energia através de reações nucleares. Mas você já parou para pensar como nascem as estrelas e como elas morrem? Então vamos entender um ponto. Aqui nós temos o ciclo, né? Nebulosa, se torna uma nuvem de poeira, se condensa num glóbulo, se transforma numa protoestrela, que pode, dependendo da massa, virar uma anã marrom,
que é um estágio entre planeta e estrela, né? Não é uma estrela, também não é um planeta, é uma anã marrom. Se ela tiver uma massa suficiente, ela se torna uma estrela de sequência principal, como o nosso Sol, por exemplo, né? Ela incha, se torna uma gigante vermelha, e ela, após a supernova, pode se transformar numa anã branca, por exemplo. Após a supernova, se houver muita massa naquela estrela, ela se transforma numa estrela de nêutrons ou num buraco negro. Então, esse é o ciclo. O estágio inicial é quando nasce uma estrela. As nebulosas, ou nuvens moleculares, são grandes aglomerados de gás e de poeira existentes na galáxia onde se formam as estrelas. Assim como as galáxias em geral, as nuvens moleculares são feitas quase que inteiramente de hidrogênio e hélio. Turbulências, como as causadas por uma explosão de supernova nas proximidades, provocam crescentes adensamentos em algumas regiões da nebulosa, formando glóbulos de gás frio, que acabam colapsando sob seu próprio peso. Cada glóbulo dará origem a uma estrela. São os glóbulos. À medida que o glóbulo colapsa, forma-se um disco em rotação com a protoestrela no centro. Jatos bipolares de gás e poeira são gerados pelo disco rotante e pelo vento estelar da protoestrela. A pressão no centro da estrela aumenta e aumenta até o ponto em que a estrela balança a força gravitacional, alcançando o que eles chamam de equilíbrio hidrostático, né? Que faz parar o colapso. No interior da protoestrela, o núcleo continua aglomerando matéria das camadas externas a ele, ficando mais denso e mais quente. Quando a temperatura do núcleo fica alta o suficiente para iniciar as reações termonucleares, a protoestrela passa a ser chamada de estrela, iniciando a fase de sua vida chamada sequência principal, que é o que nós temos aqui nessa ilustração, né? Nebulosa, glóbulo, protoestrela e, na sequência, ela se torna uma estrela de sequência principal, tal como é o nosso Sol. Na sequência, estágio intermediário. A sequência principal é a etapa mais longa da vida da estrela, quando ela está fundindo hidrogênio em hélio no núcleo e brilhando estavelmente, em equilíbrio hidrostático. Durante esse tempo, as estrelas mantêm uma relação homogênea entre a luminosidade e a temperatura, determinada pela sua massa. As estrelas mais quentes são as mais massivas, né? São as mais luminosas, e as mais frias, as menos massivas, são menos luminosas. A massa de uma estrela define a sua temperatura, a sua cor, o seu tamanho, a sua luminosidade e o seu tempo de vida na sequência principal. Quanto maior a massa, mais quente e mais azul e mais luminosa será a estrela, e menor será o seu tempo de vida. São as gigantes azuis, né? Que são estrelas com uma massa bem grande. Quando as estrelas consomem o hidrogênio no núcleo, que corresponde a aproximadamente 10% de sua massa total, elas saem da sequência principal. A geração de energia passa a se dar, então, em uma camada externa a este núcleo, onde a temperatura e a densidade são suficientes para continuar mantendo as reações nucleares. Como nenhuma energia é gerada no núcleo nesta fase, ele se contrai rapidamente e a luminosidade da estrela aumenta um pouco. É o caso que ela se torna uma gigante vermelha, né? As camadas externas se reajustam ao aumento da luminosidade, expandindo-se, e, como a área superficial aumenta, sua temperatura diminui. Desta forma, a luminosidade aumenta e a estrela torna-se mais vermelha, tornando-se uma gigante vermelha, que é o que vocês veem aqui, ó. A estrela de sequência principal incha e se torna uma gigante vermelha, como vocês veem ali na imagem. Curiosidade, quando o Sol atingir essa fase, daqui a 5 bilhões de anos, quando ele se tornar uma gigante vermelha, né, engolirá Mercúrio, Vênus e a Terra, chegando próximo à órbita de Marte, vai inchar e virar uma gigante vermelha, né. O estágio final, que é quando morre uma estrela, né. A morte de uma estrela vai depender de sua massa. Se ela tiver menos de 10 vezes a massa do Sol, quando tiver queimado todo o hélio do núcleo, ela ejetará uma nebulosa planetária. Sim, aquela lá do início que começou essa história toda, ou seja, começa numa nebulosa planetária e termina numa nebulosa planetária, onde reinicia o ciclo para a formação de novas estrelas. E o núcleo remanescente será uma anã branca. As anãs brancas podem ter tamanhos comparáveis aos da Terra, porém com massas próximas às do Sol. Uma anã branca é, portanto, o núcleo daquilo que era uma estrela gigante vermelha. Tá entendendo? Ela se torna uma gigante vermelha, ela ejeta o material, o que faz nascer uma nova nebulosa planetária, e o centro remanescente é uma anã branca, que apesar de ter o tamanho do planeta Terra, possui a massa equivalente do Sol,
ou seja, é um caroço extremamente condensado com uma gravidade poderosíssima. Porém, se a estrela tiver uma massa maior que 10 vezes a do Sol, ela terá uma morte catastrófica, sem produção de energia. A pressão cai bruscamente e as camadas externas começam a despencar em direção ao centro da estrela. Ali encontram-se com o núcleo sólido de ferro e quicam, sendo ejetadas para o espaço a altas velocidades. É o que chamamos de supernova, que é a grande explosão, né, que acontece com estrelas que possuem 10 vezes a massa do Sol. Uma supernova, ao contrário do que o nome parece indicar, não é uma estrela nova, mas sim uma explosão espetacular de uma estrela que terminou a sua vida. Essa explosão espalha os elementos constituintes da estrela pelo espaço, ao mesmo tempo que permite a formação de elementos mais pesados que o ferro. Estes elementos serão depois a semente de formação de mais estrelas em algum lugar na imensidão do espaço, completando assim um grande ciclo cósmico. É o ciclo de vida de uma estrela. Elas nascem em nebulosas planetárias, elas morrem, gerando nebulosas planetárias que iniciarão o processo o nascimento de novas estrelas. É um ciclo, tá entendendo? Um ciclo de vida. O destino do núcleo que sobra após a explosão da supernova é, novamente, ditado pela massa. Estrelas muito pequenas e extremamente densas, que são fontes pulsantes de ondas de rádio, formam uma estrela de nêutrons. Exatamente, né? Dependendo da massa, após a supernova, o núcleo é o que chamamos de estrela de nêutron ou pulsar. Eu vou deixar na descrição um vídeo sobre pulsares. E as estrelas com massa muito maior que a do Sol, após a fase da supernova, né, quando ela explode, originam buracos negros, objetos tão densos que atraem tudo, incluindo a própria luz. Então, se a massa dela for realmente grande, a massa da estrela, né, após a supernova, o núcleo é mais denso possui mais massa e é mais denso do que a estrela de nêutrons, ou seja, é um buraco negro. Então, continuando ali, veja só, aqui por exemplo nós temos uma imagem de uma supernova, ou seja, isso aqui era uma estrela que explodiu em uma supernova, e aquela bolinha central pequenininha ali no meio é uma estrela de nêutrons, o remanescente de uma estrela que explodiu em uma supernova. O que resta é a estrela de nêutrons, como eu mostrei para vocês. Anã branca, estrela de nêutrons e buraco negro. É o que nós vemos aqui, né? Olha lá. Nebulosa planetária se torna uma estrela que incha numa gigante vermelha, ela explode numa supernova ou ela se torna uma nebulosa planetária e por fim ela pode virar uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. É basicamente o processo final, gera esses três corpos estelares, né? Anã branca, estrela de nêutrons e buraco negro. Então aqui, ó, nós temos aqui algumas imagens. Essa daqui é impressionante mesmo, é a imagem de uma supernova. E eu vou mostrar para vocês agora na sequência imagens de supernovas que são de tirar o fôlego. Veja só. Todas estas são supernovas. Vocês estão vendo, o que vocês estão vendo é a imagem de uma explosão, né? De uma estrela com massa suficientemente grande, né? 10 vezes maior do que o Sol. E no momento em que ela colapsa, ela explode numa supernova, que é a imagem que vocês estão vendo. Algumas imagens de supernova bem legais, olha só. Lindas, as imagens são realmente impressionantes. Aqui, supernova. Olha. Impressionante, né? São as chamadas supernovas. São algumas imagens que eu trago para vocês. Ó. Todas essas imagens de estrelas massivas que se explodiram em supernovas. Legal? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre o ciclo de vida de uma estrela. Um abraço.